Fala, Fiel, tranquilo? O interesse do Coringão em um novo goleiro. Depois da negativa com o João Ricardo do Fortaleza, o Timão já se movimenta aí com interesse em um novo reforço. As falas de Hugo Souza, que declarou que quer jogar na Europa, é verdade, é mentira? A verdade no vídeo de agora. Ex-xerife da zaga do Coringão, Felipe, elogiou o novo reforço do Corinthians que vai ser anunciado a qualquer momento. Já jogou com o jogador e reforços importantes diretamente do departamento médico. O Corinthians vai recuperar quase todos os principais jogadores e as últimas do Coringão no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan e deixa aí nos comentários se você apoia a contratação desse novo goleiro. Bora pro vídeo. Fala agora do goleiro João Ricardo, hein? Ele não vai jogar no Corinthians. O jogador de 37 anos foi reprovado nos exames médicos realizados e vai voltar para o Fortaleza. João Ricardo passou por uma cirurgia em outubro do ano passado por causa de um problema no ombro. Com isso, o Corinthians procura outro goleiro no mercado. O Neto, que pertence ao Botafogo, mas acabou perdendo espaço no time, é o alvo da vez. Ele tem 36 anos e não tem sido relacionado por escolha do técnico Martin Anselmi. E a gente continua falando do Corinthians, agora com o nosso repórter William Tales, que vem com as informações. Depois de 2 dias de folga, o Corinthians voltou aos treinos nesta terça de olho no Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior realizou 2 exercícios técnicos com o elenco. Primeiro, um trabalho de posse de bola em espaço reduzido e depois uma atividade de posse com finalizações em pequenas traves. As novidades desta terça ficam por conta dos lesionados, que seguem avançando no processo de recuperação. Os atacantes Caio César e Yuri Alberto iniciaram a transição física e o meio-campista Matheus Pereira trabalhou no campo pela primeira vez desde que lesionou a coxa esquerda. Já o goleiro Felipe Longo segue tratando estiramento no cotovelo direito. Depois da eliminação no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino no sábado, o Timão ganhou 10 dias livres até a próxima partida, que será só na quarta-feira da próxima semana contra o Coritiba, dentro de casa. Olha, a torcida do Corinthians está eufórica, está na expectativa. Vai estrear ou não vai? O Lingard e também o Zaccaria, os dois Zaccaria, como que os dois podem jogar. E o Corinthians está montando uma verdadeira legião estrangeira na sua equipe. O time está trazendo muita gente de fora, aproveitando aí as oportunidades de negócio. E o Lingard é bom jogador, tem história no United, no Manchester United da Inglaterra, já jogou pela seleção brasileira, seleção inglesa. É um cara com habilidade, é bom de bola, ele pode ser uma grata surpresa aí para o Corinthians. E para o torcedor, não está custando muito caro, está dentro do orçamento, bem diferente do gasto com o Memphis Depay. A mesma coisa acontecendo com o Zaccaria, que foi indicado pelo jogador holandês, mas de repente ele pode ajudar o Corinthians nessa reestruturação. Dorival Júnior já deixou claro: eu preciso de jogadores. Tomara que a diretoria possa atender o treinador, que até esse momento está se virando com o que tem. Os 11 jogadores, o time titular do Corinthians é bom, mas na hora que tem algum problema, alguém se machuca, alguém está suspenso, enfim, começa a dar um pouco de dificuldade para arrumar as coisas no Corinthians. Mas de qualquer maneira o time está respondendo. Faturou aí 3 títulos aí em pouco tempo. Enfim, o Corinthians está numa boa. O seu torcedor está empolgado, apesar da eliminação, e não vai disputar a final do Campeonato Paulista. Essa foto acabou espalhando aí Brasil afora, Brasil não só, né? Mundo afora, com o Lingard aí para ser anunciado oficialmente pelo Corinthians. E aí, nós aqui no Gazeta Esportiva fomos atrás do ex-zagueiro Felipe. Vocês se lembram dele, né? Ele jogou no Corinthians e jogou junto com o Lingard ali no Nottingham Forest nas temporadas de 2023 e 2024. Então vamos ouvir o que ele acha dessa contratação que não foi anunciada oficialmente, mas tá aí prontinho para chegar no Timão. Vamos ouvir. É um cara muito gente boa, né? Você vê que ele gosta de incluir todo mundo, assim, tem uma vibe legal, tem uma liderança legal, né? Pela experiência que ele teve, né? No Manchester United, enfim. Tem muita qualidade, tem um drible curto ali, uma finalização muito boa. E tem o Memphis ali também para ajudar ele a se adaptar em vários setores ali. Vai casar bastante com a torcida do Corinthians, então não tenho dúvida que vai dar certo.
Tá aí a opinião do ex-zagueiro que conhece tanto Corinthians quanto o próprio Lingard. E lembrando que a gente já sabe a numeração da camisa dele, 77, a icônica camisa que já foi vestida pelo Marcelinho Carioca, pelo Jô, pelo Jadson, mais recentemente pelo Igor Coronado. E agora então o Jesse Lingard vai vestir essa camisa. E Michele, tem muito torcedor preocupado, achando que precisa ser regularizado até às 19 horas porque a janela fecha hoje. Mas o Lingard não entra nesse mérito porque ele estava sem clube, então o Corinthians pode registrar depois. Motinha, vamos lá. Coringão aí. Vamos falar que gente reprovada no Corinthians, hein? Ricardo, goleiro do Fortaleza. João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Foi reprovado nos exames, mano. Né? Foi lá pro Einstein, fez os exames, ele tem problema no ombro. Falou que foi o Einstein. Acabei de ver a reportagem aqui. Olha, eu vi o pessoal falou até do laudo do Sírio. Então, acho que ele foi refazer, porque o que acontece? Tá tendo uma briga entre o Fortaleza e o Corinthians. Sim. O Fortaleza tá muito puto, falou que o jogador é apto, né? O Corinthians falou, fez os exames e ele não exame passou. do quê, Motinha? No ombro. Ombro? Ele tem problema no ombro direito. E que eles não estaria apto a jogar. E aí, diz que tá tendo tipo assim, né? Porque Um entreveiro. Fortaleza não gostou nada dessa história. O jogador tá voltando pra Fortaleza e ele não foi aprovado no Corinthians, né, mano? Então, seria o reserva do Hugo, né? E um baita goleiro, porque até a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar do Fortaleza ter caído, mas ele era um cara aí que, mano, era um dos goleiros mais exigidos e um dos goleiros que mais fazia defesa difícil dentro da competição. Pra mim, ia ser um reserva à altura, assim, do Hugo Souza, melhor do que os que o Corinthians tem à disposição ali. O próprio o Longo, lá o Felipe Longo, enfim, qualquer outro goleiro, Kaique, que também foi relacionado no último jogo. Eu acho que o João Ricardo seria uma peça importante dentro dessa engrenagem, porém, pelo que eu tinha visto aí, Motinha, parece que ele foi reprovado no exame clínico ali dentro do próprio hospital. Eu tinha visto o Sírio-Libanês, se foi o Einstein, depois eu vou até olhar a matéria novamente ali, mas eu tinha visto que era o Sírio. E mais 3 profissionais especializados em ombro, também fizeram ali a avaliação a respeito do que mostraram os exames e também recomendaram a não contratação. O Fortaleza, ele tá bravo, Motinha. Contratação de risco, né? O pessoal tá analisando. Então, o pessoal do Fortaleza tá bravo porque parece que ele chegou em São Paulo na segunda-feira, fez os exames, aí não passou, mas ele tava treinando já há 20 dias no Fortaleza e já tinha esse papo aí do João Ricardo tá sendo monitorado pelo Corinthians desde, acho que metade de janeiro, final de janeiro. Mas não passou mesmo ou meteram um Alisson, uma desculpa? Então, o Fortaleza tá alegando que o Corinthians agiu até de má fé, porque ontem foi o último dia de janela, né? Pra quem pudesse tá transferir. Especializando, porra. Então, mas o RG, na boa, se o jogador apareceu somente na segunda-feira pra fazer os exames, e ele tava se condicionando pelo fato de ter operado o ombro recentemente, tanto que já desde o término do Campeonato Brasileiro já não tava mais jogando, e tava nesse período de readaptação. Por exemplo, o Neymar. O Neymar é um jogador também, RG, que nesse período de recuperação, quanto tempo ele ficou fora? Então é difícil você também colocar um cara pra fazer exames, porque quando você vai fazer um exame desse, é um cara que não pode ter restrição de movimento. É um cara que tem que estar mostrando ali realmente que ele tá apto. O próprio Tioca, que foi lá na Torino fazer exame médico, também não passou. Mas o Corinthians não sabia disso? Das condições do... Então, sabia que ele tinha operado e aí marcaram os exames aí pra essa semana agora. Ele chegou em São Paulo na segunda-feira. E tudo indicava que se ele passasse nos exames médicos, o contrato seria assinado. O Fortaleza, ele precisa se desvincular do João Ricardo, porque o João Ricardo é um dos maiores salários do clube, RG. E o Fortaleza caindo pra Série B, ele tá tentando dar um alívio na folha. Que estranho isso tudo, hein? De novo, mais uma situação estranha. Situação estranha. Mas isso aí... E aí o Fortaleza, Sombra, ele solicitou ao Corinthians aí o laudo do hospital e dos 3 profissionais aí que eles alegam ter aí que passaram... a avaliação deles, o ponto de vista deles aí clínico a respeito do atleta, para que eles possam também ter opiniões aí, talvez, de profissionais aí da alçada do Fortaleza. Acaba com a imagem do cara, né? De repente. Na moral, Motinha, o Corinthians parecia aqueles caras que ficam querendo comprar carro de leilão, sabe? Fica querendo arrumar um BOzinho pra pagar mais barato. Não, mas o João Ricardo, ele viria por empréstimo, cara, e não teria custo no seu salário, RG. Então eu não acho que talvez a parte financeira tenha sido um entrave nessa situação. É diferente da situação do Alisson. O Alisson, o Corinthians, ele não concordou com os métodos ali que dar grana lá. Que ele teria que desembolsar para bancar um Alisson dentro do clube, fora o salário, né? toda a remuneração pro São Paulo. Trocar até as minutas de contrato, né? Com relação a quê? Alisson e Corinthians, né? Então, mas aí, a partir do momento que você não consegue um denominador comum com relação à grana, eu posso me interessar pelo seu carro. Você tá vendendo teu carro. Eu falo, Sombra, bacana teu carro.
te ofereço X. Aí você fala, mano, X não dá. Eu quero X e Y. Eu vou olhar se cabe no meu orçamento ou não. Mas você não acha que... Aí você fala, fica esse dia aí, ó. Dá um rolê com o meu carro, me devolve amanhã. Mas você não acha que uma minuta só é trocada depois que você chega a consenso de valores? Pode ser, mas a partir do momento que você pode chegar também à noite e pegar e falar, não quero mais, tem um negócio que... agora sim. Tem um negócio que você não pode falar. Não quero mais. Então, mas você pode falar, olha, fiz as contas aqui, por mais que eu tenha me empolgado em ter feito um test drive e ter gostado do carro, mas eu tô olhando aqui direitinho, com calma, dentro da razão, passou o momento de euforia, não cabe dentro do meu orçamento. Ou eu acho que esse valor Você tá pedindo mais que a FIP. Vale. Então você já aceita que poderia ter realmente o acordo sido verbalmente fechado e Com depois... relação a quê? Corinthians e São Paulo? Ou Corinthians e Fortaleza? Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo, Sombra, da mesma forma que aconteceu na transação do Milan, eu acho que eles podem ter, olha, beleza, é isso? Ó, vou tentar aqui, mas acho que vai dar. Não duvido, não. Não duvido, não. Porque pro São Paulo ter liberado, São Paulo ter liberado o próprio atleta pra estar indo dentro do CT do Corinthians, eu acho que... alguém deu um aval, né? Positivo ele deve ter recebido. Isso foi estranho. Mano, Oi? Deve ter alguma atualização em relação a isso nos próximos dias, mas ontem fazendo o programa lá com o Daniel Perrone, ele cravou e ele me passou a fonte em off, quem foi que falou, e o Alisson mostrou um contrato assinado pelo Corinthians em relação a isso. Por isso ele foi até lá e o São Paulo liberou. Então, o Alisson tem um contrato assinado pelo presidente do Corinthians e isso deve acontecer nos próximos dias. O Alisson deve entrar com uma ação contra o Corinthians por conta disso aí. Mas, ô Marcão, se ele tem um contrato assinado pelo próprio Corinthians, ele já deveria ter mencionado isso, inclusive para forçar inclusive, o fato dele estar já jogando pelo clube. Mas assim, não sei porque ele não fez. Marcão, quem viu esse contrato assinado? Eu vou te mandar no WhatsApp aí, Sombra. Tá. Ó, o André Hernan que deu a informação que foi no Einstein, viu? O André Hernan, então confio no André Hernan. A menos que ele tenha feito também um outro exame aí. Depois ele foi consultado mais 2 especialistas. Pode ser pra ter certeza. E aí os especialistas falaram para o Corinthians, é uma contratação de risco. Entendeu? Não quer dizer que ele não está apto para jogar, diz que é uma contratação de risco. E o Fortaleza alega o seguinte, o goleiro vem treinando 2 semanas, não tem constatado nada e tá tudo bem. Falando de goleiro já, né, mano? Vamos mudar de assunto aqui. Hoje começou a surgir aí algumas mídias corintianas que o Hugo Souza teria falado que desejaria ir pra Europa depois da Copa, depois de uma possível Copa e tal, né? E aí... Quer ir embora. Não, pelo contrário, ele mesmo desmentiu. Então, é isso que eu ia falar. Aí estão falando bosta. Ele, inclusive, postou nas redes sociais, ele falou, jamais, eu não sei de onde tiraram isso, o pessoal tá louco. Eu não falei nada. Pra ficar de bem com a torcida. Eu não falei nada, não levantei hipótese nenhuma. Mais um recuando no Corinthians. Então, não há entrevista. Não há uma entrevista, não há uma entrevista, não há um áudio dele falando isso, né, mano? Mas isso aí foi uma especulação que fizeram, que até o staff dele nega. O staff negou, né? Falou, não, a gente não tá sabendo de nada, gente. Vocês estão... Peraí, de onde nasceu isso? De vários blogs corintianos. Bota o caramba, cala tua boca. Não é blog, parece que tem uma matéria, Sombra, salvo engano, pode ser até um equívoco da minha parte, mas eu vi alguma coisa assim, se eu não me engano foi no Globo Esporte. Foi no Globo.com. No GE. Eu não sei nem quem assina essa matéria e tudo mais, mas, cara, eu acho que você colocar um negócio desse sem você ter, de fato, um vídeo ou algo que comprove realmente aí um negócio desse, eu acho que é você colocar o cara numa saia justa absurda. Porque eu posso chegar agora e pegar e falar, um cara do Palmeiras, o Vitor Roque tá louco pra voltar. É muito simples eu chegar aqui, pegar e falar, tem uma informação e é isso. E soltar isso e todo mundo começar a repercutir. Mas aí vai muito de você saber da credibilidade de quem escreve, né, mas mano? É que tá, mas a questão se fosse o André Hernan, você ia questionar? Mas, ô Sombra, se não tivesse um vídeo do cara falando isso, eu iria, porque a partir do momento que o cara manda uma dessa, é muito o disse-me disse. Porque aí o cara fala, eu vou me resguardar o direito de não citar minha fonte. É muito tranquilo pro cara meter uma dessa, RG, e colocar o jogador numa berlinda, que eu acho que é complicado. Tem também interesse, às vezes, aí de empresário que solta isso, talvez não seja o caso, porque acho que até o próprio empresário e a equipe do Hugo Souza também se manifestaram contrários a essa matéria. Foi o Vitor Chicaroli, viu, mano? Que fez a matéria do GE. É um cara bem informado. Ele escreveu o seguinte, ó. Protagonista no Corinthians, Hugo Souza cogita voltar à Europa após a Copa do Mundo. Então, mas é uma situação que você induz metendo que o cara tá querendo sair do clube.
Mas se não E a partir do momento que o próprio jogador, eu vi uma matéria, que matéria não, aspas dele no próprio Twitter. Ele coloca assim, ó, eu quieto no meu canto, do nada uma matéria dessa, vai entender. E aí ele posta aqui, e no caso aqui é time do Povo, e colocou aqui talvez a repercussão da matéria do GE, mas ele já demonstra aqui que não é isso que ele quer. Bora, Fiel, trazer algumas informações aí, atualizações sobre o interesse do Coringão aí no goleiro Neto, o Timão que busca opções aí por ausências, contusão, convocação para a seleção, jogos que o Hugo Souza não possa atuar, e o Timão procurou a diretoria aí do Botafogo para avaliar a contratação do Neto, 36 anos, para ser o novo reforço aí depois do goleiro do Fortaleza não ter dado certo nos exames. A informação foi publicada primeiramente pelo Vene Casagrande, confirmada pelo Lance, confirmada pelo Meu Timão, pelo GE e vários outros portais de notícias. As conversas estão em estágio inicial. Por empréstimo é aquilo que Marcelo Paz quer, que o Corinthians quer e que vem fazendo nessa janela de mercado. A diretoria tem como objetivo contratar um goleiro experiente para o elenco. O nome inicial era João Ricardo, mas foi encerrado após reprovação nos exames médicos. No Botafogo, o Neto tem sido alvo de críticas da torcida. Perdeu espaço, ficou fora da lista de relacionados nas últimas 4 partidas e recentemente ficou marcado aí por falhas nas partidas contra Flamengo e Fluminense, revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense. E antes disso, minha opinião, não é porque ele falhou nessas 2 partidas, não vem sendo aproveitado, que na minha opinião seja um mau goleiro, até porque ele já teve um bom nome ali no Botafogo, já teve boas partidas, boas atuações. Ele, revelado aí pelo Atlético Paranaense, construiu uma carreira no futebol europeu. Ao sair do Brasil, atuou na Itália, se destacou lá no Fiorentina, também jogando num time conhecido, um bom time lá da Itália, e também defendeu a própria Juventus. Você acha que um goleiro que não tem qualidade defenderia um desses 2 clubes, principalmente o Juventus, e estaria há um bom tempo aí também no Botafogo? Em seguida se transferiu para o Valência e também Barcelona. Atuou na Inglaterra com passagens por Burnout e Arsenal. Então, já está aí a resposta. Falhou contra o Flamengo, Fluminense, não está sendo relacionado, mas é um jogador aí que a gente vê que tem qualidade sim, pode ajudar o Coringão, principalmente que vai ser usado só nas ausências de Hugo Souza. Só pelo Botafogo, 9 jogos, 9 de titular, 12 gols sofridos, 1,3 por jogo, 2 jogos sem sofrer gols, 22%, 3 defesas por jogos e mais algumas informações aí, a nota total do SofaScore, quase 7, 6,98. E aí, goleiro Neto, Botafogo, aprova? Gostaria de ver ele no Timão? Acha que pode ser uma boa peça ali nas ausências do Hugo? Comenta aí tudo que você ouviu também no vídeo de agora. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!